Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos para adorar e engrandecer e louvar aquele que é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Amém. Eu peço à igreja que abra vossas Bíblias, glórias a Deus, no livro de Jeremias, capítulo 18, glórias a Deus. No teu livro mesmo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jeremias capítulo 18, o verso de número 1. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 18, o verso de número 1. Que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: esse como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, o convite que assim a missionária fez para podermos estarmos aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, para juntos cultuar o nome do Santo Deus poderoso. Amém, Jesus. Irmãos, aqui estamos diante de uma mensagem, creio eu que todos nós já ouvimos diversas vezes a respeito dessa mensagem, a respeito dessa palavra, mas é sobre essa palavra e através dela que o Senhor Ele quer falar conosco nessa Amém, noite. Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui nos fala que Jeremias era o profeta que Deus levantou para falar com seu povo. No tempo de Jeremias, no Velho Testamento, Deus ele não tinha o contato direto com o povo. Deus ele intermediava os profetas, intermediava os homens que ele escolhia e separava para falar com o povo. E Deus só levantava profeta em Israel quando o povo se distanciava da presença de Deus, quando o povo deixava de servir a Deus e levantava outros deuses, começavam a adorar a imagens de esculturas, começava a abandonar o Deus que havia livrado ele do Egito, que havia mudado o seu cativeiro. E Deus, ele tinha Israel como seu povo. Deus amava Israel de uma forma tão grandiosa, que Deus, ele usava os inimigos de Israel para que o povo pudesse voltar para o caminho, para que o povo pudesse voltar a confessar Deus como seu Senhor. E aqui, nessa passagem, que acerca do vaso do oleiro, aqui o povo de Israel havia se distanciado da presença de Deus. O povo de Israel havia sido desobediente à voz do Senhor, e por isso estava padecendo, por isso estava sofrendo, por desobediência, por não fazer aquilo que Deus queria, aquilo que Deus mandou. E a palavra veio a Jeremias. O Senhor, ele queria falar de uma forma simples com Jeremias, uma forma que Jeremias pudesse entender
e Deus pudesse passar o que estava acontecendo com Israel naquela situação. E Deus então manda Jeremias descer à casa do oleiro. E a palavra de Deus nos fala que Jeremias, ele desce à casa do oleiro. E Jeremias, ele começa a observar. Jeremias, ele começa a olhar o que o oleiro fazia com o barro. E o oleiro, ele estava moldando um vaso. E a palavra vai nos dizer que no momento que o oleiro, ele estava moldando o barro para fazer o vaso se quebra nas suas mãos. Mas quando aquele vaso se quebra, o oleiro, ele amassa aquele barro e começa todo o processo novamente de fazer o vaso. Glória a Deus. E acerca desse tema que Deus, ele quer falar conosco nessa noite. Amém. O barro na mão do oleiro. Aleluia. Porque todos nós somos chamados. Todos nós que estamos aqui hoje fomos escolhidos pelo nosso Senhor. Ninguém notou nada diferente em nós. Ninguém notou nada de importante em você. Mas Deus, ele te viu. Amém, Jesus. Mesmo antes de você ser gerado na barriga da sua mãe. Glória a Deus. E Deus, ele já tinha um plano, um projeto para mim e para a tua vida. E Deus, assim, ele sendo o oleiro das nossas vidas, o que ele fez? Ele foi nos resgatar. Primeiro processo para que o oleiro, ele possa construir o barro, o vaso, ele tem que ir à procura do barro. E não é qualquer barro que tem as possibilidades que seja feito o vaso. Só o oleiro sabe que tipo de barro ele deve usar para fazer o barro, para fazer o vaso. Aí o oleiro, ele vai lá aonde ninguém foi. Ele vai e alcança onde ninguém queria ir. Porque o barro, ele vai contar no meio do lamaçal. Ele vai, entra na lama, ele vai ali andando, caminhando, porque ele sabe onde está o barro. E foi dessa maneira que ele fez com a minha e com a tua vida. Nós estávamos esquecidos. Nós estávamos no lamaçal do pecado. E Deus, como o nosso oleiro, ele se levantou e foi até nós. Alaravassura manai de canto. Aquele que ninguém olhava, não vai ser nada. Outros diziam, até os mesmos familiares, não vai chegar a lugar algum. Mas Deus, ele estava te vendo. Aleluia, Jesus. Deus, ele estava te vendo. Glória a Deus. Aleluia. E ele foi lá. E ele arranca o barro e leva para casa para ser feito o vaso.
Glória a Deus. O engraçado é que quando ele chega com o barro, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. ele não vai imediatamente Amém, fazer Jesus. o vaso. Aleluia, Jesus. Porque aquele barro, ele tem muitos componentes deles Glória a Deus. que não pode chegar de repente e moldar, porque não vai dar liga. E então, agora aquele barro, ele fica descansando. Agora aquele barro tem que esperar o seu tempo. E é dessa maneira que acontece em nossas vidas. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós aceitamos o convite da escolha que Ele nos fizesse, porque a palavra de Deus nos fala que não foi vós que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Glória a Deus, aleluia. E aí o que acontece? O barro ele fica na espera. O oleiro vem, passa, observa e fala: não é o tempo ainda. Continua esperando. E a espera, ela causa dor. A espera, ela causa angústia no nosso coração. Porque nós se deparamos e até pensamos e até falamos com a nossa boca: será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Não, Deus não te esqueceu, nem tampouco te abandonou, mas é o processo que Ele está fazendo. E agora, o oleiro ele decide olhar como que está o barro. E ele olha, ele fala: agora irei amassar. Aí quando nós pensamos, agora o silêncio de Deus, Deus nos responde, Deus se manifesta para nós. Aí nós pensamos: agora vai ficar tudo bem, agora vai ser mil maravilhas. Mas aí agora Deus ele começa a tirar aquilo que não é para ficar. E no meio daquele barro tem pedrinhas, tem bagaço, tem graveto, que não pode ficar ali no meio. E agora o oleiro ele joga o barro e começa a amassar. E começa a amassar. E começa a pisar. E quando ele começa a pisar, as pedrinhas que ele vai vendo, ele vai tirando. Os gravetinhos que ele vai vendo, ele vai tirando. Glória a Deus. E é dessa maneira que o Senhor ele faz na nossa vida. Aí muitas das vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo. Aí nós perguntamos a Deus: Deus, por que isso veio sobre minha vida? E Deus ele te responde nessa noite. É o processo da limpeza do barro, para que possa aperfeiçoar a minha obra, a minha sobre a tua vida. E agora, depois do vaso, do barro amassado, está pronto. E agora o oleiro ele coloca sobre as rodas. Coloca sobre as rodas. E começa a moldar. O engraçado é que o oleiro ele não começa a moldar de fora para dentro. Ele começa a moldar de dentro para fora. Glória a Deus, aleluia. Aí você se depara em dias, em situações, você pensa: meu Deus, meus amigos me abandonaram, a minha família me esqueceu, eu me encontro sozinho, triste. E eu vejo Deus olhando e dizendo assim: ó, é o processo. É o processo, porque Ele está te limpando de dentro para fora.
Ele está te moldando de dentro para fora, porque Ele consegue alcançar onde ninguém consegue. Ele consegue da forma onde ninguém consegue. E Ele começa de dentro para fora, dando forma ao vaso. Aí Ele começa dando forma, e o vaso vai girando, e começa a tomar forma, e começa a aparecer um vaso. Mas nesse período de tempo que ele está ali, o barro, ele não estava ainda totalmente pronto, e ele quebra das mãos do oleiro. Mas ele quebra ainda no meio do processo. O vaso não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que quebra na mão do oleiro. Porque muitas das vezes nós pensamos que estamos preparados. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos capacitados para vencer as lutas, as adversidades, as perseguições, as lutas. E nós nos quebramos. Verdade, Jesus. Mas o engraçado é que o vaso ele se quebrou no meio do processo, no meio, quando a roda ainda estava girando. Aí o oleiro ele pega o barro, ele olha o barro, ele pega um pouquinho de água e joga e amassa novamente, e ele não descarta, não vale mais nada não. Se quebrou é porque não vale nada não. Se quebrou porque não estava preparado para o processo. Aí o oleiro agora tu vai ficar preparado. Glória a Deus. E o oleiro agora começa a moldar novamente. O oleiro começa a fazer o processo de novo. E ele constrói agora um vaso segundo a sua vontade. Aleluia. Porque o vaso, ele não pode dizer para o oleiro: eu quero ser tal vaso. Aleluia, Jesus. O barro não pode chegar para o oleiro e dizer assim: ó, eu quero ser de tal e de tal jeito. Não. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz o que o vaso vai ser. Glória a Deus. Aleluia. O oleiro da nossa vida, ele diz assim, ó: eu escolhi ele e ela para ser um vaso nas minhas mãos. O inimigo, ele vai se levantar. O inferno, ele vai se levantar. A luta, ela vai se levantar. Mas você vai continuar de pé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode até se quebrar no meio desse processo. Mas Deus, ele vai amassar novamente. Ele vai dar uma nova forma e vai fazer outro vaso mais preparado, mais forte. Glória a Deus, aleluia. Aí nós chegamos para Deus e perguntamos: Deus, mas por que isso? Mas por que esse processo? Mas por que tanta luta? Mas por que tanta dificuldade na minha vida? E Deus, ele te fala assim, ó: isso é o meu aperfeiçoamento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Isso é Deus te dizendo assim, ó, que você é escolhido. Que você é um vaso, que ele quer usar. E a maneira que o oleiro ele usa o vaso é a partir do momento que o vaso está pronto, está perfeito, ele vem e derrama do seu azeite.
noite. Glória a Deus, aleluia. Boa esta palavra, E Jesus. se você é Glória a vaso, Deus, aleluia. e se você é vaso, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. o oleiro ele quer te encher. Aleluia, Jesus. Porque o vaso não fica com espaço vazio dentro de si. Porque se o vaso ficar com espaço vazio, vai ser preenchido por insetos, por aranhas, escorpiões. Mas não, o oleiro ele enche o vaso de azeite, decando, e Deus ele te diz nessa noite: ei, esse espaço aí, decando, nada pode preencher, não, decando, nada desse mundo pode preencher o espaço da glória, do azeite que Deus há de derramar sobre o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. quando Ele criou o homem, Ele deixou uma dependência dele. Aí nós nos perguntamos: por que tanta gente depressiva, sofrendo opressões, sofrendo tristezas? É porque nós queremos preencher o espaço que é do Senhor com coisas do mundo. Verdade, Jesus. Queremos preencher com amores. Queremos preencher com bens materiais. Queremos preencher com coisas que não irá agregar na nossa vida. Mas esse espaço é simplesmente, exclusivamente do nosso Senhor, através do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então, se você nessa noite Amém. se encontra triste, se encontra abatido, Aleluia, Jesus. peça para o Senhor: Espírito Santo, Amém, Jesus. habita dentro de mim, Amém, Jesus. porque nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém, Jesus. Se você tivesse a noção de que você é uma casa de Deus na terra, Amém, Jesus. que você é a boca de Deus na terra, você não ficaria entristecido, você não se abataria por qualquer coisa, não pensaria em desistir, não pensaria em voltar para trás, porque você tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Então, se nós temos a autoridade de Deus, por que quando vem a adversidade, as lutas, as perseguições, nós rapidamente corremos aos pés do Senhor e dizemos: Senhor, estou passando por isso, por aquilo e por aquilo outro? Não, nós devemos levantar nossas mãos, levantar a autoridade que o Senhor nos deu e dizer para a adversidade, para a luta: tu pode ser maior do que eu, mas eu tenho um Deus que é maior do que você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós devemos parar de proclamar a Deus o nosso problema, mas devemos proclamar o nosso problema, o tamanho do nosso Deus, porque Deus nos desce o poder e a autoridade. Então, se você tem a autoridade de Deus, use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade na tua casa, use a autoridade no teu lar, use a autoridade de Deus no teu casamento, use a autoridade de Deus sobre sua casa, sobre os teus filhos, porque nós somos
templo do nosso Deus. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus ele possa falar fortemente em cada coração. Amém. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, a sua casa nessa noite. E que as ricas bênçãos do Senhor possam repousar sobre cada um de nós. Amém. Amém? Palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade.